Empreenda Mais é um programa de empreendedorismo da TV Manaim, um veículo de comunicação da Igreja Cristã Maranata. Nós hoje trataremos de um tema que interessa certamente a muitas pessoas, que é empreendendo em casa. E, naturalmente, que depois da pandemia, por exemplo, o empreender em casa aumentou muito. A tecnologia também ajudou muito aos empreendedores em casa por conta de trabalhos remotos e experiências com a gestão do negócio em casa. Há desafios e há também muitas oportunidades. E nós estamos aqui hoje com 3 convidados para esse primeiro episódio. Nós teremos 2 episódios neste tema e temos aqui 3 convidados muito especiais com experiências, porque têm negócios em casa. Então estamos aqui com a Neide Menezes, aqui no estúdio, a Ana Paula, também aqui no estúdio, e participando conosco de forma remota, nós temos aqui aquele que vai aparecer aqui na tela para nós, o Jorge Luiz, de Manaus, no Amazonas. Sejam muito bem-vindos, nós estamos aqui felizes pela participação de vocês, e nós vamos então dar início a esse tema que é tão importante para aquele que quer empreender em casa. São desafios e eu queria que vocês, nessa fase inicial, pudessem contar a experiência de vocês. Como foi que vocês resolveram empreender em casa? Como foi que vocês descobriram essa oportunidade? E como foi que vocês descobriram até o negócio que vocês fazem? Podem falar dos negócios de vocês? Isso vai ser muito importante para aquele que está nos ouvindo. Então, eu comecei em 2019, logo depois que eu cheguei aqui em Vitória, que eu vim de Brasília para cá, e eu queria presentear minhas irmãs, que eu tenho 6 irmãs, eu queria presenteá-la com o mesmo objeto que eu tivesse, as 6 também tivessem. Aí me indicaram um azulejo personalizado, com a nossa foto, e eu achei interessante, e encomendei. Então, através desse pedido que eu fiz, eu já trabalhava com artesanato, mas assim, voluntariamente, sem compromisso, de um trabalho autônomo. Então, eu comprei esse azulejo, me apaixonei pelo trabalho e falei, é isso que eu quero fazer. E comecei, primeiramente, a me preparar, porque tudo que você vai fazer, você não pode entrar de cara sem entender o que você está fazendo. Você tem que ter um preparo. Fiz um curso online, aprendi o básico, a princípio, de como trabalhar com a sublimação. Sublimação nada mais é que você personalizar um azulejo, uma caneca, uma camisa. Tem várias técnicas. Eu trabalho com a técnica a mais simples, porque tem outras técnicas que você pode trabalhar no produto colorido, por exemplo. E minha experiência foi essa. Hoje eu trabalho tanto com a sublimação, tanto com o transfer a laser, que é a personalização em acrílico. Então, muito boa a sua experiência. Agora vamos para a Ana Paula. Ana Paula, como foi que você foi inserida nesse negócio de começar a empreender em casa? Qual foi a sua experiência? Eu sei que você trabalha com alimentos, né? Conta para nós um pouco, que isso vai inspirar certamente aquele que está nos assistindo. Bom, a história é boa, viu? Ah, muito bom. Na verdade, eu tinha já uma aptidão, eu falo que é uma habilidade que quem é da cozinha, eu falo que já nasce com certa habilidade. A gente pode depois desenvolver, mas eu já sabia fazer algumas coisas na cozinha e como a maioria das pessoas, às vezes, que começam a vender alimentos produzidos em casa, começa por uma necessidade, Então, eu tinha 2 filhos pequenos na época, o Leonardo e a Elisa, e... Hoje já são 3, né? Hoje já são 3, mas já estão bem crescidos, bem criados aí. E os 2 pequenos, se eu saísse para trabalhar, tinha que ter um custo de alguém para tomar conta deles. Conversei com meu marido e falei, eu acho que eu vou ficar em casa mesmo e eu vou começar a fazer alguma coisa para vender. Eu morava num lugar que tinha um comércio, aqui muito conhecido, de venda de roupa.
Então eu falei, tem muita gente ali para comprar, eles têm fome, principalmente à tarde, que é a hora que os meninos vão para a escola. Então eu comecei, a primeira vez que eu comecei a empreender em casa, porque teve algumas fases, né, foi fazendo lanche, sanduíche natural, empadão, aquilo que eu sabia fazer, aquilo que a minha mãe já tinha me ensinado, aquilo que eu já fazia para casa, e eu levava numa bolsa térmica e vendia. 3, 4 horas da tarde, já tinha ali toda uma estratégia que era na hora da fome, na hora que o povo não podia sair da loja para ir comprar alguma coisa. Na época não tinha um iFood, não tinha ainda. Então eu fazia a entrega, eu ia ali e vendia no comércio. Então foi desse momento, a partir de uma necessidade de ter um dinheirinho, mas também não sair da companhia ali dos meninos que ainda dependiam muito de mim. Uniu aí a necessidade dos filhos em casa com a oportunidade de empreender, né, e ter ali uma acréscimo à renda. Muito bom. Vamos agora lá para Manaus. Qual é a experiência dele? Porque ele também empreende em casa, né, Jorge? Isso, eu empreendo em casa, né? Na realidade, eu trabalhei em um hospital particular aqui em Manaus durante 11 anos, né? Me formei em administração, mas sempre trabalhei na área de TI, né? Era justamente onde eu trabalhava, no hospital, né? A parte de TI. E eu sou muito fissurado por tecnologia e fazia muita importação. E uma vez eu vendo alguns materiais de tecnologia, né? Para adquirir alguma compra de alguns materiais para mim, eu me deparei com uma máquina. E essa máquina me trouxe muita atenção, né? Eu gostei muito do que ela fazia, o ramo que ela mexia, né? E eu tive uma ideia assim, eu falei, olha, eu acho que dá para empreender isso em casa, começar uma empresa com isso. E aí o que eu fiz? Eu comecei a analisar o que essa máquina fazia, o que ela poderia me dar de ganho. E foi quando eu comecei a também perguntar de algumas pessoas, né? Conversei com o pessoal dentro de casa, com a esposa, com os filhos, né? Assim, o que aquela máquina poderia me trazer de benefício, né? Eu conversando com algumas irmãs também, né? E aí eu comecei a ver várias possibilidades que eu teria com essa máquina, né? Eu sei que enfrentaria algo muito difícil, né? Porque não é fácil você começar do zero um empreendimento, ainda mais dentro de casa, né? Então, assim, foi dessa forma que eu comecei, né? Na realidade, né? Eu comecei dessa forma, olhando na internet, vendo os sites, começando a ver vídeos sobre essa determinada máquina, que é um ramo onde eu queria entrar. Foi dessa forma que eu iniciei, né? A minha empresa, né, particular dentro de casa, na realidade. Excelente a experiência, né, de ter iniciado esse negócio em casa. Mas assim, você separou um espaço em casa? Como é que você organizou horários? Horário com a família, com os filhos e com a casa? Como é que foi isso? Bom, meu segundo passo, depois de ter adquirido a máquina, foi arranjar um ambiente onde eu pudesse trabalhar, né? Separar um lugar onde eu pudesse trabalhar. Eu comecei ali na sala de janta, né? Coloquei em cima da minha mesa, da sala de janta, e comecei a montar a máquina ali, né? Comecei a ver os vídeos e tal. Só que eu tinha uma necessidade, porque não era um ambiente muito propício para o trabalho que eu ia desenvolver, né? O barulho, o passeio das crianças, brincadeiras e tudo, e tirava muita atenção, né? Então, assim, eu fazendo uma análise dentro da minha casa, eu disse comigo assim, eu tenho que ter um ambiente só para isso, né? Um ambiente separado dentro de casa. E aí, eu analisando a minha casa, eu vi que tinha 2 quartos aqui em cima, né? Um seria para o meu filho, mas como ele não está ainda no quarto, e o outro era da minha filha. E eu vi justamente nesse ambiente, um ambiente muito propício, esse quarto que seria para o meu filho. Porque é um quarto de frente, não tinha muita coisa lá, a gente estava guardando só algumas coisas lá dentro do quarto, estava praticamente vazio o quarto. E eu falei, eu vou montar o equipamento lá, né? Mas a princípio eu comecei trabalhando lá na sala de janta. E aí, conforme veio os materiais, veio as encomendas, eu comecei a ver que não estava um lugar muito bom para mim ficar. Foi quando eu vim para esse quarto, né? Aí eu analisei ali, vi o que eu podia colocar dentro, as máquinas, a cadeira, um computador, uma mesa, né? Uma mesa que seja específica para a máquina, né? Porque como ela trabalha com laser, poderia queimar se fosse uma de madeira, tinha que ser uma mesa diferente, de mármore, que não trouxesse nenhum prejuízo, né, para a máquina ou por equipamento onde ela seria colocada. Foi quando também eu vi também essa necessidade
de comprar também alguns equipamentos, né? E não só o ambiente, mas você tem que ter outros equipamentos, um computador, uma câmera, outras coisas, né, que seriam concernentes à máquina. E eu vi também a necessidade de aumentar a própria máquina, né, para que eu pudesse fazer peças um pouco maiores. Foi assim, dessa forma que eu fiz, né? Separei um determinado lugar dentro da minha casa para que eu pudesse ter um pouco mais de tranquilidade, né, pudesse ter mais atenção naquele material que eu estaria trabalhando, como também os vídeos, né, que eu estaria verificando, vendo, né, as aulas para poder aprender a mexer mais na máquina e também no software que veio com ela. Foi assim, dessa forma que eu dei início ali, né, separando já um ambiente dentro de casa. Vamos voltar aqui para o estúdio, né, com a Ana Paula e a Neide que estão aqui, e ver o seguinte, o que ele falou ali, eu acho que elas riram aqui enquanto ele estava falando, confirmando, né? Era um riso de confirmação. Realmente é um desafio, o espaço, o tempo e orçamento também, né? Então, conta um pouco, Ana Paula, como é que você lida com isso? O orçamento é junto do negócio, o doméstico, né, o da família, você separa, fez um plano de negócios, como é que você montou essa estrutura, que eu sei que no seu caso já é uma estrutura bem grande hoje, Sim. Né? Tá há quantos anos já? Então, que eu trabalho com alimentação já tem aí 17 para 18 anos. 17 para 18 anos. Mas montar esse negócio em casa... Quando começou em casa... Hoje o seu negócio já não está em casa mais. Não, hoje já se transformou em uma fábrica, mas começou realmente, eu falo, na bancadinha ali da pia de casa. Olha que interessante, pessoal, só te interrompendo aqui um pouquinho. Eu acho que é interessante para quem está nos ouvindo observar a experiência aqui de quem está começando, de quem já tirou o negócio de casa, já está fora, se tornou uma empresa em outro endereço, e então, assim, há muitas experiências. Vamos continuar aqui com a Ana Paula, nós vamos extrair muito agora, né, daquilo que é o negócio no futuro, daquele que começou em casa. Então, eu acho que o desafio para quem começa com alimento dentro de casa é maior que todos. Porque uma coisa é você separar um quarto ali, como foi a situação do irmão, às vezes a Neide separou um outro lugarzinho ali da sala ou do quarto mesmo. A cozinha é mais difícil, né? Porque a cozinha é uma só, onde vai ser feito o alimento da sua família e o alimento para vender. O que está pronto é para vender ou é para comer, então, né? E por muitas vezes eu passei por algumas situações bem complicadas, de tipo, imagina, eu tinha 2 crianças pequenas quando eu comecei. Era o bolo que era para entregar para cliente, que o menino também queria comer, que o menino, mãe, isso aqui pode comer? Às vezes é abrir um pacote de um ingrediente que você está ali contabilizado, que você vai produzir, e quando você vai ver, aquilo já foi consumido para sua casa. Então, o desafio no início realmente é muito grande e, inclusive, você acaba misturando muito as contas ali, né? Você não consegue separar, vou comprar o açúcar só para fazer bolo, o açúcar só para fazer uma coisa ou outra, e esse aqui é o do suco das crianças, esse aqui... Então, é muito difícil mesmo. Com o passar do tempo, as coisas foram aumentando, a produção foi aumentando. O que eu fiz foi separar um pedaço do armário, onde eu colocava ali em vasilhas diferentes mesmo. Estou explicando de forma muito prática para quem estiver começando visualizar isso, né? Essas caixas de armazenagem, e eu etiquetava ali, tipo, isso aqui é para encomenda. Então, aquele ali eu deixava reservado, porque o custo daquilo ali tinha saído de outra conta, então tinha que ser separado. Mas o desafio não para por aí, porque é o desafio também de separar o tempo de trabalho. É a mesma hora que você está fazendo almoço, que você está fazendo um lanche para o filho, mas você está tendo que assar uma coisa para entregar. Então, num primeiro momento, foi muito tumultuado. A gente não pode falar assim, foi tudo muito fácil. Não. Foi realmente ali um desafio muito grande. Mas depois que eu comecei a ver qual é o produto que realmente vale a pena eu fazer, o que me dá menos trabalho, o que me dá um retorno maior, aí foi quando eu concentrei toda a minha energia, vamos dizer assim, toda a minha força em produzir um único produto
E aí eu consegui determinar um horário. Ah, eu só trabalho à tarde, ou eu só entrego esse produto dia de terça e quinta, que foi por muitas vezes eu fiz isso. Olha, eu só entrego dia de terça e dia de quinta, porque os outros dias eu estava envolvida com as outras necessidades da casa. E nesses dias eram os dias que eu só trabalhava para a venda do produto. Muito bom. Eu estou percebendo aqui então na conversa, eu, Neide, Jorge, aquele que está nos ouvindo, que ela precisou ter uma curva de aprendizagem e ao longo do tempo ir organizando tempo, Sim. finanças, separando as coisas, né? E organizando de maneira que pudesse continuar cuidando da casa, sendo mãe, cuidando dos filhos, do esposo e também empreendendo. Porque senão não vale a pena, sabe? Se não for tendo esse entendimento e separando, às vezes o objetivo era estar em casa para cuidar dos filhos. Se eu não cuidasse deles e só me dedicasse ao trabalho, não valeria a pena também. Então, realmente, há esse aprendizado e de ir entendendo o passo a passo. Porque, às vezes, quando a gente começa, mas eu quero fazer, eu quero atender, eu quero produzir um monte de coisa, e aí é o momento que tem que se parar e pensar. Estou trabalhando em casa, o que me levou a trabalhar em casa? E qual aí, é o objetivo desse negócio? Qual é o objetivo? E aí sim, aí definir. É tanto que desde esse momento que eu comecei a separar as coisas de casa e as coisas de produção, foi quando eu botei na minha cabeça o seguinte: um dia eu quero ter uma fábrica que vai funcionar de 8 às 18, de segunda a sexta e ponto. E foi então, exatamente o que foi evoluindo. Então tinha um planejamento, que é aquilo que estava começando ali na cozinha, era um plano de ter uma fábrica que hoje tem. Isso. Né? Uhum. E vamos lá, Neide. Eu ainda estou longe de acompanhar a Ana Paula. Mas a trajetória é essa, né? Eu acho que os desafios de colocar um negócio dentro de casa estão postos aqui por cada um deles. Imagino que você tenha também os desafios de separar tempo, espaço, organizar. Eu tenho meu cantinho. Um quarto também, que seria o terceiro quarto da minha casa. Separado, onde tem meus maquinários, ali onde eu produzo as artes. Vamos dizer assim, 80% do meu trabalho, as artes, nós já temos design que fabrica, né, que faz as artes, nós compramos os pacotes. Então, e tem as que nós montamos também de acordo com o pedido que o cliente faz. Então, como ela falou, é um desafio muito grande você associar a família, mas, ao mesmo tempo, você está dentro da sua casa. Você consegue administrar tudo. No meu caso, eu trabalho mais por épocas. Então, as datas festivas, Dia dos Pais, Dia das Mães, professores, então são datas que a gente trabalha mais. Eu não sei o caso do Jorge, mas para mim... Talvez seja a mesma... Nós trabalhamos com personalizados. Então, também são épocas que a família também tem que integrar ali e entender. Por exemplo, não vai ter uma comida fresquinha, a gente tem que se virar no que dá para poder não atrapalhar a nossa demanda ali, né? Porque, na verdade, hoje eu trabalho 100% em casa sozinha. Hoje eu não tenho ajuda, porque meus filhos já estão trabalhando, meu esposo trabalha. Então, assim, a senhora fabrica, a senhora organiza o negócio, faz a gestão do negócio, faz o comercial do negócio. Exatamente. A entrega não. Não, a entrega não. Geralmente as pessoas retiram da minha casa, ou a gente envia, né, por um aplicativo, envio para o correio, porque eu trabalho também com o Brasil todo, envio até para o exterior, graças a Deus, né? Tem tido umas encomendas boas. Então, mas tudo começa assim, a família tem que cooperar com a gente, né, Ana Paula? Ela falou que ainda não chegou lá, vocês estão ouvindo, né? Mas ela já está vendendo para o exterior. Né? Talvez a Ana Paula nem está vendendo ainda Não, e eu ouvindo ela falar e eu pensando assim, hoje o meu desafio é querer ficar em casa um pouquinho mais e não poder ficar, que tem que sair para ir para a fábrica. Muito bom. Vocês certamente passaram por fases de tomar algumas decisões. Eu já ouvi aqui algumas, a decisão do espaço, a decisão do tempo, a decisão da organização, a decisão de legalizar o negócio, abrir um CNPJ, por exemplo, e tal. Em que fase, assim, por exemplo, o seu negócio está?
Eu ainda não tenho CNPJ, eu estou ainda Tá. naquele período informal. Como eu falei, eu, por exemplo, eu sei que para quem tem uma loja aberta, né, o cliente vai fluindo com mais facilidade. Eu trabalho 100% online. 100% online e o boca a boca é que faz o nosso negócio, Entendi. o boca a boca faz o negócio andar. Um amigo indica para outro amigo, uma irmã indica para um É, parente. é uma encomenda, né? Vamos dizer assim. Isso, Alguém encomenda. Só trabalho com encomenda. data por data. É como alguém que produz, por exemplo, roupa em casa, uma Isso, costureira e tal. Você customiza aquele negócio, aquilo que a pessoa quer, exatamente. produz e entrega. Isso. Então é uma coisa assim, muito personalizada e também muito artesanal, vamos dizer assim. Também entra a parte do artesanato, né? Na verdade, essa área de personalização é muito ampla, né? Porque tem a papelaria. Então, tudo isso influi. Por exemplo, eu coloco lá os produtos e serviços. Mas eu já fiz muito artesanato, sou apaixonada por artesanato. Então, eu levo tudo. Eu considero, na verdade, a sublimação, isso aí que o senhor falou, É, a parte do artesanato. muito bom. Vocês, então, imagino que esse desafio de produzir, vocês três produzem e vendem. Então, vamos dizer assim, num negócio em escala, vocês são indústrias que comercializam os seus produtos, né? Imagina que isso está em micro, né? Ou nano negócio pequeno. Mas assim, os desafios são grandes, imagino, como estamos falando aqui. Agora, quando é que vocês dizem assim, eu vou escalar o negócio? Ana Paula, quer contar alguma experiência? Quero escalar o negócio. Você que saiu de casa, escalou o negócio. Que decisão foi essa? Que momento foi esse? Nós tivemos aqui no programa anterior o superintendente do Sebrae, que diz que o Sebrae dá todo apoio. Você buscou apoio, buscou instruções para aumentar, para escalar esse negócio? Então, eu estou buscando agora recurso do Sebrae para realmente colocar em ordem aquilo que foi feito até então, porque eu venho de instrução de casa. Meu marido é empreendedor há muitos anos, e aí, assim, como começou em casa, aí um orienta uma coisa, o outro orienta... E ele sempre falava assim, amor, cresce primeiro, depois a gente organiza a casa. Se preocupa em crescer agora. E foi isso que eu fui obedecendo muito bem. Fui crescendo, fui conquistando mais clientes, cada vez vendendo mais, e aí até que chegou o momento que realmente a casa não cabia mais, não tinha mais como atender a quantidade de pedido que eu tinha. Aí o senhor falou de decisão, de momentos de tomar de decisão, foi quando a gente decidiu. E aí isso é recente, foi na pandemia, que eu estourou assim de tanto vender. E foi quando ele falou, amor, aqui em casa já não está cabendo mais, a cozinha já não cabe, porque aí já eram agora 3 filhos, eu tive ainda a oportunidade de cuidar da minha mãe idosa, morando na minha casa. Então, eram 4 ali para cuidar e ainda mais uma produção. Então, foi o momento que eu decidi, não, agora eu tenho que formalizar, tenho que abrir uma empresa. Aí eu comecei com um MEI, fiz um MEI, saí de dentro de casa, fui para um espaço que a princípio não era alugado, era um espaço cedido ali, que não estava em funcionamento, então eu fui trabalhar nesse espaço e também esse espaço eu comecei a crescer de certa forma que precisei começar a se falar em escala. Uhum. Foi quando eu comecei a fornecer os meus produtos não só mais para as famílias, agora eu comecei a fornecer para outros estabelecimentos. Então, aí eu precisei passar para uma nova fase. Aí eu tive que sair do MEI, passar para um novo regime, e aí sim, aí houve a necessidade agora de estruturar tudo isso, né? Porque senão todo esse trabalho, todo esse esforço, ele se perde se não houver uma organização. Então, está nessa fase, agora de colocar as coisas em ordem, e aí justamente o Sebrae que dá todo esse Muito suporte. Bom. Olha, para você que está aí acompanhando e desejando montar um negócio em casa, ou já tem um negócio em casa, observe que tem os momentos para tomar decisões de aprendizado, de treinamento. Não precisa
E aí o que o esposo da senhora disse de vai crescendo e depois nós organizamos, isso aí tem uma palavrinha que se fala sobre empreendedores, que é o caórdico. O que é o caórdico? Explicando de forma prática. Ele troca a frase, a ordem da frase da bandeira do Brasil. A bandeira diz ordem e progresso. E ele inverte e diz progresso, depois a ordem. Ou seja, ele primeiro cresce, depois vai organizando. Naturalmente que isso com muito cuidado, com passos certos, não fazendo um negócio fora daquilo que é o limite, né? E isso, imagino que vocês vão passando por essas fases de tomar o cuidado. Não, eu sonho com um negócio muito grande. Aí monta um negócio muito grande, depois a coisa não flui daquela maneira. Então, o crescimento, a aceitação do produto, imagino que é o sucesso do negócio. Vamos voltar lá em Manaus, né? Qual é a experiência sua, assim, com aquisição de equipamento, montagem, apoio, inclusive? A minha experiência com os equipamentos, né, na realidade, eu não tinha nenhuma, né? Experiência com a máquina que eu comprei, a máquina laser, né? Que trabalha com fazer o corte de madeira, de acrílico, de EVA, de vários materiais, né? Na realidade, eu tinha minha experiência mesmo na parte de TI. Então, assim, a parte de software dela, eu tive que ver muitos vídeos na internet, né? Eu ficava vendo vários vídeos e vários materiais, né, que eu poderia trabalhar com essa máquina. E também qual o tipo de artesanato eu iria fazer e que iria me dar um ganho, né? Que ia me trazer alguma renda. Foi, na realidade, eu vi muitos vídeos na internet, entrei em algumas redes sociais, em algumas mídias sociais, que hoje eu faço parte de 4 delas, né? Que a gente tem ali o ganho de alguns vetores, alguns materiais, né? Vetores são desenhos, né, que nós fazemos para colocar na máquina. E assim, foi assim algo muito bom. Procurei também algumas e-commerce, né, da internet para comprar algum tipo de material também, né, que viria agregar ao software. Quando eu comprei a máquina, eu já procurei já comprar ela para quando eu montasse, já trabalhasse, né? Já começasse a trabalhar. Então eu comprei tanto a parte de hardware como também de software, né, que veio junto para que eu tivesse um ganho maior. Foi dessa forma que eu fui vendo, e até hoje, né? Continuo vendo alguns vídeos na internet, vendo alguns parceiros, às vezes nos dão algumas dicas, né? Algum tipo de material, algumas configurações que a gente precisa fazer na máquina. Eu já vi a necessidade de aumentá-la, né? Eu já fiz isso, né? Já aumentei a máquina. E eu já estou vendo aí uma outra máquina, né? Para adquirir uma outra máquina também, né? Uma máquina um pouco maior, que trabalhe também na mesma área, madeira, mas assim trabalhe com peças maiores, no caso não só a parte de artesanato, né, mas já fazer alguns tipos de móveis, alguns tipos de cadeiras, né, algo que dê um ganho a mais, né, seja algo extra, né, do meu serviço, né, e aí a gente vai avaliando sempre conhecimento, né, sempre vendo vídeos, entrando em algumas salas de bate-papo, que a gente conversa muito sobre isso. Alguns colocam alguns materiais, alguns trabalhos que eles fazem, e a gente faz isso também. Da forma que eu trabalho também, algumas pessoas, né, clientes, ou amigos ou irmãos próprios da igreja, às vezes me mandam alguma foto, alguma coisa. Olha, Jorge, você pode fazer isso aqui para mim? Não, eu faço. Às vezes nem faço ainda, né, mas nunca fiz. Mas vejo vídeos e vou aplicando o meu conhecimento para ter uma vitrine maior de materiais, né? É dessa forma que eu tô fazendo, né? Muitas vezes no boca a boca, né? Já estou ensaiando, já abrir um MEI, né, também, que eu não tenho ainda. Eu faço mais em casa mesmo, mas eu já reservei um local aqui específico justamente para isso, né? Para que eu possa trabalhar e ter os meus ganhos. Muito boa essa conversa aqui, ela vai continuar. Nós vamos trazer um outro convidado para o próximo episódio, lá do Maranhão, para participar aqui conosco. A gente agradece muito a sua participação. A Ana Paula e a Neide, nós continuaremos aqui para o próximo episódio. Agradecemos a vocês por essa participação tão relevante. E como sempre deixamos um versículo da Palavra de Deus, nós vamos encerrar aqui deixando um texto em Provérbios, capítulo 14, versículo 23, que nos diz assim:
Em todo o trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. Ou seja, não adianta somente falar, né, que vai fazer, mas trabalhar e fazer é o que o Senhor está aqui dizendo, haverá proveito. Nós agradecemos a participação de todos e continue na nossa programação da TV Manaim e até o próximo Empreenda Mais. Um abraço a todos.